Olá, eu sou Andréia Brunelli, esse é o Like Show. Simplicidade, autenticidade, coragem é o que você precisa para fazer sucesso nas redes sociais. Não são algoritmos, não são fórmulas, não são receitas. O que você precisa trazer é sua voz ao mundo. E hoje eu estou aqui com a doutora Cláudia Ferreira. Doutora Cláudia Ferreira, ela é presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB de Guarulhos. A doutora Cláudia, ela atende mulheres no âmbito criminal e ela defende também a questão da violência da mulher. Seja muito bem-vinda, doutora. Olá, boa noite. Muito obrigada, Andréa, pelo convite. É um prazer e uma honra estar aqui com você. É um prazer todo meu. Doutora, para a gente já falar das coisas quentes que estão acontecendo, faz alguns meses que eu venho acompanhando o seu trabalho no Me Ajuda Aí, Doutora, e desde aí eu tenho notado o aumento da violência doméstica, o aumento da criminalização voltado à mulher. A senhora acha que a pandemia influenciou nessa questão? Eu tenho certeza absoluta que a pandemia influenciou na questão do aumento da violência contra as mulheres. Foi uma época em que os casais, né, ficaram juntos dentro de casa, numa situação bem opressora, né, que dentro de uma pandemia, de uma situação desgastante. E aí eles não estavam talvez acostumados a essa convivência diária, e aí a gente viu que deu um boom no aumento da violência doméstica, sim. A pandemia influenciou bastante. Doutora, como que é julgado esses casos? A vítima, ela tem um respaldo da justiça? Ela fica, o agressor, ele fica impune? Como que funciona? Nunca uma violência vai ficar impune, principalmente contra a mulher. As leis ainda não são tão drásticas quanto a gente gostaria, não são tão efetivas como nós gostaríamos que fossem. Mas elas já estão inibindo um pouco esse índice de agressão, né? Os homens estão sendo presos, eles estão participando agora da escola lá que tem para ajudar eles a terem a conscientização do que é um homem violento, de quantas consequências isso traz para ele. Então a mulher tem a delegacia, né, da mulher especializada para poder ajudá-la. Então isso tem dado bastante respaldo às mulheres. Tem muitas advogadas hoje que estão se especializando no atendimento a mulheres, que têm aquela empatia para tratar esse assunto tão delicado, porque não adianta somente a gente ir lá e falar, olha, vai lá, denuncia, fala. Claro, tem exceções, a mulher está apanhando, é um caso de flagrância, enfim. Mas quando uma mulher já vem sofrendo violência doméstica ou violência psicológica há algum tempo, ela se retrai, não é? Ela tem vergonha de se expor. Então, uma advogada que é especialista está lá para isso, para ajudá-la, para fazer entender que ela não precisa se submeter àquilo. Muitas vezes ela depende do homem financeiramente, emocionalmente principalmente. E nós temos, infelizmente, essa grave mania de julgar, não é? Ai, gosta de apanhar, gosta de ser mulher de malandro, não sei por que que aguenta isso, aguenta porque quer. E as coisas às vezes não são assim. Então a gente tem que ter bastante cuidado, nós mesmos, como mulheres, em não julgar, mas sim a gente acarinhar, não é? A gente tentar entender o porquê aquela mulher ainda passa por essa situação. Doutora, esse crime de violência contra a mulher, ele tem fiança? Quando é uma situação de flagrante, normalmente, né, ele não tem fiança ou pode ser afiançável, depende do entendimento da autoridade policial na hora, mas como se trata de flagrante, normalmente não. Mas é muito raro, não é raro, né? A gente fica vendo muitos homens que a gente fala que estão impunes, né? E que bateram, então na rua, etc. É porque não são pegos em flagrante. Então, a autoridade policial não tem como imediatamente, quando fica sabendo, ou quando é denunciado, ou quando a mulher tem coragem, vai lá e prendê-lo, né? Então, tem todo um rito processual que ele passa para, então, o juiz, né, que vai julgar o feito, poder determinar ou não a prisão. Eu me lembro de que um momento, até a senhora me chamou a atenção e com razão, dessa questão que a senhora falou agora, da imparcialidade, né? Então, não julgar a mulher como mulher de malandro e tal.
E eu me recordo que no passado eu tinha um comércio e uma das minhas funcionárias acabou saindo com o marido de uma cliente, né? E lógico que a gente vai julgar essa funcionária e tal. Eu até, no momento, eu fui bem rude com ela. Mas, assim, se a gente for pensar em todas as causas, em todos os lados, na pessoa como um ser humano mesmo, o correto é não julgar, né, doutora? Toda a história tem duas versões, né? Julgar já é uma palavra ruim, né? Julgar. Ainda mais assim, eu falo que a única pessoa que tem o direito de julgar-nos é Deus e o juiz. Ele tem o direito de julgar a gente se a gente está numa determinada situação. E até porque são imparciais. Mas nós, como seres humanos, não devemos ter essa prática de julgamento, né? A gente tem que entender o lado, os dois lados da moeda. Eu não falo isso, um homem bateu, e isso não justifica, realmente não justifica. Por isso que hoje a gente também tem procurado entender o que tem tornado o homem tão violento, né? Isso pode ter vindo lá de trás, da criação, do que ele viu na casa dele antes, quando era pequeno, enfim, tem toda uma situação para que ele se torne um homem violento. Não é, oi, bom dia, sou violento, né? Tem uma situação por trás. Então, por isso que hoje tem essa escola aí para os homens, para eles terem essa conscientização, isso diminui a pena dele, para que ele tenha consciência de que a violência contra uma mulher sempre vai ter uma punição, né? E que isso não é o correto. Então, e ainda mais nós mulheres julgarmos outras mulheres. Né? A gente tem que ponderar muito sobre esse assunto, né? A gente tem que saber o que tem feito ela passar por aquela situação, ou como você está falando agora, de ter saído com o marido de outra pessoa. A gente não sabe a versão dela. Então, a gente, como ser humano, tem essa prática ruim de sermos julgadores sem saber o outro lado da moeda. Nós abraçamos a causa e acho que isso é um problema também que leva muitas mulheres à submissão do homem. É, era uma mãe de a uma certa idade e ela tinha 3 filhos, morava de aluguel e dependia do salário do marido para sobreviver. Então ela se viu nessa situação de ter que engolir uma traição, poderia ser uma agressão, uma coação ou qualquer outra coisa do tipo. Mas assim, isso acontece muito, né, doutora, das pessoas, da mulher não se achar, não se empoderar e sentir dona da própria vida depois de um casamento, de filhos e da dependência financeira do marido, não é? Sim, isso vai da criação da mulher também, isso vai de toda a situação emocional dela, porque normalmente você não casa para não dar certo, né? Você casa para dar certo. E às vezes algumas mulheres, eu me considero mais antiga, né, que eu já tenho 48 anos. A gente, claro que a gente casa para dar certo, a gente tem aquele aspecto da submissão não ruim, né? A gente tá lá também para ajudar nosso esposo e etc. Você nunca está preparada para uma traição, ou você nunca está preparada para uma violência, obviamente. Então, muitas mulheres no curso do casamento, vivendo tudo isso, vão se apagando, né? Vão se fechando, elas não conseguem ver uma perspectiva, elas ficam entristecidas, o emocional delas é corroído, né? E isso tudo corrobora para ela continuar num relacionamento abusivo, porque isso é um relacionamento abusivo, né? A gente fala só de violência, de bater, mas a violência psicológica tem crescido muito, tanto que hoje ela é criminalizada. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A mulher, ela tem que se olhar para dentro dela, entender aquele momento dela. E eu falo que dor a gente não pode fugir, a gente tem que passar, mas com um propósito. Olha, eu vou passar, mas eu vou sair desse lugar. Então, o que eu aconselho às mulheres é isso. Se olhe, veja se esse relacionamento tá bom, veja se você tá fazendo a sua parte para ele tá dando certo, mas veja a outra parte também, né? Se ele quer esse relacionamento, se ele tá fazendo a parte dele, porque não é só responsabilidade da mulher fazer um relacionamento dar certo, é de ambos. Né? E ela não pode viver uma vida infeliz se submetendo a filhos. Muitas acontecem isso porque dependem financeiramente. A gente está em pleno século XXI e tem muitas mulheres que dependem financeiramente dos seus maridos. Não é uma coisa anormal, é uma coisa comum.
É que as pessoas não gostam de falar isso, mas é uma situação muito comum. E aí elas não se veem mais, ai, mas o meu padrão de vida vai mudar, ah, mas meus filhos vão sofrer. Tudo isso tem que ser colocado na balança, né? E, obviamente, o meu conselho é que elas rompam e que elas consigam passar, porque elas conseguem, se elas quiserem, romper esse ciclo de um relacionamento abusivo. Doutora, eu vi na internet, eu não sei a formação da pessoa, se foi uma brincadeira ou não, e eu queria saber até onde isso colabora num relacionamento. A menina estava falando que quando você inicia um relacionamento, você já tenta tirar foto lá da identidade do rapaz, do CPF, e já puxa os dados criminais. Ela, segundo ela, as pessoas que cometem o crime uma vez, elas cometem outro. Ela falou, olha, se não der nada no criminal, você vai lá no JUS, né? No, No no TJSP, Infojus, e e pesquisa. pesquisa. Isso é bom, doutora? Não faça, faça. Isso é legal. Tempos modernos, né? Hoje você pesquisa os antecedentes criminais do seu namorado. Isso vai de qualquer pessoa, mas eu acho que para iniciar um relacionamento, não basta só aquela paixão rompante, né? A gente tem, em todo início de relacionamento, é uma paixão rompante, a gente ama infinitamente. Mas depois, quando as coisas forem se acalmando, você tem que saber qual é o seu propósito com aquele relacionamento. Se você quer levar ele para o futuro, você tem que ver várias situações. Você tem que saber da família, porque a gente não casa só com uma pessoa, a gente casa com a família dela também, né? A gente tem que saber os objetivos juntos. Olha, eu tenho um objetivo de crescer assim, você também tem, porque senão um vai para o outro, né? Então, e olhar os antecedentes, olhar lá no ESAGE, o antecedente dele no Cível. Isso, hoje eu brinco que hoje isso faz parte, mas não necessariamente. Você tem que ter feeling para saber com quem você tá, né? Eu brinco que o amor não é o casamento não é o amor e uma cabana, é muito mais que isso, né? Porque o amor e se não tiver o mais que isso, o amor acaba sucumbindo. Nossa, como eu fui ingênua, então, doutora. Eu fui por. Deus me ajudou a chegar onde eu cheguei, porque eu não Graças a procurei Deus. nada. Que bom. E me diz uma coisa, doutora, além das causas da violência doméstica, eu sei que a senhora é bastante militante com relação ao racismo. O que é esse racismo estrutural que as pessoas têm falado muito hoje em dia? Racismo estrutural é uma situação histórica em que a parte menos favorecida é sempre opressa e explorada pela parte mais favorecida, né? Então é o que a gente vê hoje, né? As minorias são oprimidas pela grande maioria que a gente chama de maioria, né? Vou falar racialmente, os negros são ainda oprimidos pelos brancos e isso é uma realidade, não adianta falar que é mimimi, que é isso, que é aquilo, porque é o que acontece ainda hoje, mas que graças a Deus nós estamos nos unindo aí de uma forma inteligente, né, de uma forma muito inteligente, unida, sem muito muita gritaria e briga, mas eu sempre falo que a inteligência leva a lugares altos e a gente está conseguindo aí mostrar o valor da nossa raça negra, dos homens, das mulheres, que nós somos capazes sim de estarmos em lugares altos como qualquer outra pessoa. Doutora, essa questão do racismo, ela é mais acentuada no Brasil ou fora do Brasil também tem esse peso? Porque nós sabemos que nós temos a descendência afro aqui. Outros países já não recebem. Então, o que é diferente para eles, que aqui não é e não deveria ser diferente, é aceitado de mais mau grado do que no Brasil, ou nós somos preconceituosos e tanto quanto? Acho que o preconceito, eu acho não, tenho certeza que o preconceito é no mundo, né? Nos Estados Unidos a gente viu quando mataram aquele policial asfixiado e foi um ato de racismo terrível e deflagrou toda aquela situação lá nos Estados Unidos. A gente viu agora o caso da Giovanna Bank, dos filhos né, dos filhos dela em Portugal. Que nós estamos no nosso país, que é o Brasil, e a gente olha para cá, né? E o Brasil é muito racista ainda. Ele está bem longe de ser um país igual para todos. A senhora falou agora da Giovanna e do Bruno Gagliasso, que inclusive apareceu recentemente na TV. A Giovanna sempre foi uma leoa com os filhos dela, né?
eu sei que as leis de Portugal não são as mesmas aplicadas no Brasil, mas desta vez, em particular, a Giovana se excedeu um pouco. Ontem, ela confessou no Fantástico que ela deu um tapa na cara da agressora. Eu sei que assim, a gente vibrou com isso, né? Nós vibramos com isso, mas ela perdeu o direito dela de Não. exercer a. Não, eu não acho que ela se excedeu. Ela é mãe. Eu penso o seguinte, eu sou mãe. Aqui eu sou mãe de um menino branco, mas mexe com meu filho. Na hora que mexe com seu filho ou que mexe com o nosso filho, a gente não enxerga. A gente é mãe, a gente é leoa mesmo. Eu falo que é galinha, que segura os filhos lá na asa. Porque a gente não admite que falem do nosso filho. A gente segura a gente. Mas falar do nosso filho mexe em algum lugar que a gente não consegue se segurar, né? Mas o juiz tem esse entendimento também? Tem, com certeza. Ela reagiu a uma situação, né? Não é que ela foi lá e agrediu a mulher, olha, vou te dar um tapa. Ela reagiu a uma situação grave, onde estavam agredindo verbalmente os filhos dela, né? Então, ela reagiu àquela situação. Eu não consigo ver que ela se cedeu, minha opinião pessoal. Eu não consigo ver que ela se cedeu naquele momento. Mas você está vendo sua filha acuada, aquela mulher gritando, entrando no restaurante, vindo gritando desde a praia, e ofendendo seus filhos, uma outra família de angolanos que estava lá, e assim, ela imediatamente teve uma atitude de mãe, levantou e foi atrás dela, né? Então, eu não vejo que isso foi um excesso, foi uma reação. O Bruno Gagliasso e a Giovana, quando, na ocasião em que eles adotaram as crianças negras, eles não pensaram. Eu acho que eles tiveram a inocência que nós deveríamos ter desde de berço e levar para a vida adulta, que eles não estavam adotando uma criança negra, uma criança aleijada, uma criança. Eles estavam adotando uma criança e ponto. E a Giovana, por muitas vezes, chorou, o Bruno também, dizendo que eles só queriam filhos, eles só queriam filhos e ponto. E que ela achou que estava fazendo bem para aquela família que estava desestruturada. E hoje ela vê que ela não estava preparada, hoje um pouco mais, mas para dar tudo que a Titi precisa, a Titi o Bless precisa, né? Que eles ainda continuam e continuam, e talvez mais por eles serem figuras públicas, sofrendo esse preconceito. E eles vão lutar e vão lutar cada vez mais. E o que a senhora acha disso, dessa atitude deles? Eles fizeram certo em adotar crianças negras? Eles fizeram certo em adotar simplesmente crianças? Eles não estavam preparados para passar o que uma pessoa negra passa todos os dias. Então, isso eles não estavam preparados e falaram isso ontem no Fantástico. É muito diferente, né? Uma mulher branca ter filhos negros, não é? E não estar preparada para o racismo. Ela não estava preparada para saber que ia ser da forma que é todos os dias com uma criança comum em qualquer lugar. Né, uma criancinha negra numa escola, por exemplo. Você acha que uma criancinha negra junto com uma criancinha loirinha numa escolinha, quem vai ser mais bem tratada? Com certeza, loirinho. Porque isso vem historicamente. Porque os pais já são racistas historicamente, porque já vem lá de trás. Então, assim, ela não estava preparada para enfrentar a forma que é, a agressividade que é um ato de racismo, né? E, obviamente, ontem ela começou a perceber, não ontem, mas já teve outro episódio que aconteceu isso com a filha dela, e ela se posicionou, não como ontem, mas ontem ela já se posicionou de uma outra forma, e agora está decidida a se posicionar como uma mãe branca, porque é como ela disse ontem, e se fosse uma mãe preta ontem fazendo o que ela fez? E a presa? Será que ia ser ouvido? Igual ela foi ouvida? Será que a mulher ia olhar para a cara dela? Será que o dono do restaurante ia deixar ela continuar olhando como ela estava olhando para a mulher aquela hora? Será que a mulher teria sido presa? Será que a mulher teria saído do restaurante mesmo? Tanto que a família angolana ficou mais retraída,
porque já está acostumada a passar por aquela situação, o que não é o normal, não é? O normal não é acontecer isso, mas é banal. Então, obviamente que poderia não ter sido da mesma forma, a gente imagina que não, não é? A gente já teve episódios aqui que foi de grande repercussão, aquela advogada no Rio de Janeiro, algum tempo atrás, que foi ao fórum, a advogada, querer uma informação e não davam informação para ela insistiu novamente, não davam, ela precisou se alterar e aí foi tirada do fórum arrastada, como se ela tivesse errada, como se ela fosse a louca, a mulher escandalosa, né, barraqueira, que é como tem as pessoas têm as mulheres negras quando exigem os seus direitos. Ah, aquela mulher barraqueira já chegou, olha, aquela doutora barraqueira já chegou aí. É assim que as pessoas olham. E teria sido da mesma forma que a Giovana? Será? Não. A própria Maju Coutinho sofreu muita pressão quando ela começou a apresentar o tempo, né? No jornal. Ela sofreu bastante a pressão As nessa pessoas época, não né? têm, elas usam hoje a internet porque elas achavam que era um mundo sem lei, né? Então que elas podiam xingar, que elas não iam ser vistas, etc. E hoje a gente está começando a perceber que se consegue localizar e etc. Mas ainda essa forma de se ver o racismo do Brasil é tão atrasada, né? Eu vou usar de novo a palavra banal, porque eles sempre, a autoridade policial ou alguém acha um jeito de justificar o porquê daquela situação. Sempre se acha uma forma de se justificar. Ah, mas não foi bem assim, que nem hoje eu já vi um comentário, assim, vários comentários falando aonde a mulher é, abordou os filhos do casal mimizento com palavras racistas. Ninguém gravou nada. Então, assim, hoje você lutar pelo seu direito, você ir lá denunciar um ato de racismo, de injúria racial, enfim, você é tido como mimizento. Imagina uma pessoa preta, né? Você tem que se justificar a todo tempo que você está querendo o seu direito. Então, ela tem que sim aproveitar essa oportunidade que ela tem de ser uma mãe branca de filhos pretos e sim lutar pelos direitos dos filhos dela, porque vai abranger toda uma população que precisa ser ouvida, mas que não deveria ser assim. Doutora, a questão do racismo, vou voltar a perguntar isso porque eu não entendo. É crime que tem fiança, não Não, tem racismo é fiança? inafiançável. A gente joga no flagrante também ou não? Não, racismo é inafiançável, né? A injúria racial ainda pode ser arbitrada fiança, mas o racismo, que é uma ofensa a um grupo de pessoas, aos negros ou aos judeus, etc., é inafiançável. A injúria racial é quando você atinge a honra de uma pessoa, né? Ah, seu preto sujo, seu negro fedido, enfim, isso aí é uma injúria racial. E aí sim pode ser habitado fiança, enfim, ou não necessariamente a pessoa precisa ficar presa, mas o racismo é inafiançável, imprescritível. Não tem uma prescrição para o crime de racismo. E por que a gente vê tantas pessoas impunes? Então, tem falhas nessa lei? É como eu acabei de te falar, sempre se acha um jeito para não ser racismo. Ah, não, mas ele estava falando da pessoa, não estava falando dos negros, ele estava falando das pessoas, da pessoa especificamente. Que negro é descendente o ser humano é descendente do macaco mesmo Essas e coisas tal. que a gente está acostumado a ouvir por aí. Então, Uhum. sempre se tem uma forma de não se cair na lei do racismo. E sim, sempre dá-se um jeito de se contornar para cair na injúria racial. Entendi. Além do racismo e a questão da mulher, a senhora é advogada criminalista e trata outros crimes também. E se a gente voltar para a mulher, nós temos um respaldo muito maior da justiça, direitos para homens. A mulher é um pouco esquecida quando ela comete algum crime? Ela tem os mesmos direitos que um homem tem juridicamente falando, né? Ela vai ser julgada pela lei, a mesma lei que rege o julgamento de um homem, né? Mas uma mulher encarcerada é sempre esquecida, né? A gente vê isso desde quando ela é presa. é, Quando um homem é preso, te falo isso pelo dia a dia, quando um homem é preso, a família toda tá lá, a esposa tá lá na porta da delegacia, a mãe, etc.
a família e tudo. Quando uma mulher é presa, você normalmente vê a mãe, né, ou os filhos muitas vezes, mas raramente você vê o marido lá, às vezes porque o marido já está preso também, enfim. Mas nas visitas, eu tive recentemente na penitenciária feminina lá de Santana, e as visitas são bem menores do que para os homens, né? As mulheres ficam esquecidas dentro de uma penitenciária, por exemplo, de um CDP. Normalmente é a mãe que vai visitar, ou um filho, só. E quando vai visitar? Então não se dá a mesma importância para uma mulher, infelizmente. Mas então falar que uma mulher encarcerada tem os mesmos direitos, juridicamente sim, Tem. mas socialmente não. No que ela é mais prejudicada? A gente sabe que as visitas, ela é realmente esquecida. Mas o que dói mais para uma mulher nessa situação? Eu acho que o esquecimento dói para qualquer pessoa, né? Imagina para uma mulher, por exemplo, tem uma penitenciária que só fica com as mulheres estrangeiras, que são mula do tráfico normalmente, né? Faz tráfico internacional de drogas. Você imagina ela longe do país dela, longe da família dela, com a dificuldade da língua, presa, sozinha. Isso deve ser uma dor terrível, né? Então, obviamente, o esquecimento, eu acho que é a coisa mais doída numa situação de uma mulher encarcerada. Eu, como mãe de criança ainda, eu penso, por isso eu falo dos direitos, que se o filho de um preso homem ele não tem o pai presente, ele tem outras pessoas que podem cuidar dessa criança. É um tio e tal. Talvez a justiça não seja tão dura com relação a levar a criança para um abrigo, mas o filho de uma mulher encarcerada, ele já é encaminhado diretamente para um abrigo, ele já é tomado da mãe, Não. tiram o direito de visita da mãe. Ela tem direito a ficar com ele, ela passa a gravidez, né? Na cadeia, ela tem direito a ficar num lugar reservado para as mães durante 6 meses com o filho dela, e nesse meio tempo, a própria penitenciária vai entrando em contato com os parentes dela para saber quem pode ficar com a criança. O abrigo é em último caso. Só se realmente ninguém da família quiser, ou a avó, o avô, o tio, alguém não quiser mesmo ficar com a criança, aí sim encaminhado para um abrigo. Mas durante esses 6 meses, a penitenciária sempre tem o cuidado de procurar algum familiar que possa continuar com a criança após os 6 meses. Mas com 6 meses, a criança é tirada da mãe, sim. Nesse caso, os pais têm algum acompanhamento do conselho tutelar quando o pai é recluso ou não? Não, não tem Aí não. acompanhamento, não, quando o pai está preso, assim. As Ninguém quer mães. saber se o pai tem filho. O pai, normalmente, porque sempre tem uma mãe, né, minha gente, que tá lá firme e forte cuidando dos filhos, né? Uhum. E normalmente, quando a mãe ou o pai estão presos, normalmente a avó cuida, ou a paterna ou a materna, normalmente a materna. São coisas que você vai vivenciando todo dia, né? Que não dá para você falar. Mas o pai, normalmente, não é questionado se tem filhos ou não. Mas a mãe, com filho menor, ela tem um outro tratamento, mesmo quando vai presa, se o crime não é de grave ameaça, etc. Ela pode ter uma liberdade provisória porque tem filhos menores de 12 anos. Então, tem toda uma situação que é visto, porque a mãe realmente é imprescindível na criação de um filho. Não que o pai não seja, não briguem comigo, claro que sim. Mas, normalmente, a mãe tem mais privilégio, sim, nesse sentido. Doutora, desculpa a ignorância, mas quando você fala de liberdade provisória, a mãe, ela tem Ela responde o processo em liberdade, por conta por conta desse do filho. benefício do Isso é filho. regra? Não é regra, mas teria que ser uma regra, né? Mas aí Ou vai crimes da análise do hediondos? juiz. Não, crimes graves, não. Mas crimes que não tiveram grave ameaça, etc., emprego de arma de fogo, normalmente é uma regra que as mães possam responder em liberdade. Então, ponto para nós nesse sentido, né, doutora? Sim. Eu vou fazer um intervalo de 1 minutinho. Daqui a pouco estaremos de volta com a doutora Cláudia. Que salve, titio. Sou o Thiago JC, vim apresentar um pouco da Black Sampa pra vocês, titio. Tem Rádio Black Sampa, tem TV Black Sampa, radioblacksampa.com, tvblacksampa.com, as duas funcionam 24 horas por dia, você pode acompanhar aí os sons na rádio lá, tem programação nova aí
fevereiro de 2022 nós fizemos 7 anos de Rádio Black Sampa e renovamos a programação. Então cola lá. TV Black Sampa tem várias novidades aí, também tem diversos programas que você pode estar assistindo aí. Cola com nós. Na área de programação, lá você consegue conferir o dia e o horário certinho, beleza? Você que também tem vontade de assistir podcast lá no canal do YouTube, lá você consegue encontrar vários podcasts que nós estamos fazendo aqui. Tem diversos podcasts, você pode assistir, você pode participar e você pode estar apresentando. Você que é de Guarulhos e região e tem essa vontade de apresentar um podcast, entre em contato com a Black Sampa para você estar apresentando. Você não tem a estrutura, a Black Sampa tem a estrutura para você estar apresentando o seu podcast do seu jeito. Olha que louco isso, hein? E você que é artista independente, tem diversos eventos, dá para você divulgar na Rádio Black Sampa, na TV Black Sampa o seu clipe, na rádio a sua música, né? E também tem show online que você pode estar se apresentando, tem 3 em 1 que você pode estar se apresentando, então tem muita coisa aqui na Black Sampa. Entre em contato aí, o número tá passando na sua tela para você estar curtindo e também divulgando o seu som. Cola conosco, tamo junto, Black Sampa, é isso aí. Estou de volta aqui com a doutora Cláudia, doutora que é advogada no âmbito criminalista. Nós estamos falando, já falamos dos direitos das mulheres, estamos falando de mulheres presas, e agora eu vou fazer outra pergunta para a doutora com relação ao feminicídio. Doutora, é considerado um crime de feminicídio quando uma pessoa ela tira o direito da mulher exercer a sua auto O direito à vida. o direito à vida. É, o feminicídio ele é só aplicado para homens? Ou se eu também cerceio uma mulher de exercer esse direito, eu também me enquadro nessa lei? Não, o feminicídio é uma agravante ao crime de homicídio, que está no artigo 121 do Código Penal. É uma agravante, né? E ele aumenta a pena quando se trata de um homem tirar a vida de uma mulher. Tá. Então, se uma mulher tira a vida de uma mulher, sendo ela uma parceira, vai responder uma parceira homoafetiva, ela responde também ou não? Não, ela vai responder pelo crime hediondo normalmente do 121. Entendi. Doutora, recentemente também passou na TV um caso que chamou bastante atenção, principalmente de nós, das mídias sociais, que foi o caso da Clara Castanho. A Clara Castanho declarou-se que foi vítima de um estupro e decidiu, junto à equipe médica, psicológica, que ela daria essa criança para adoção. Neste sentido, já vem lá uma sequência de julgamentos à atitude da Clara Castanho, que, como a senhora me ensinou, não é certo. Inclusive, as redes de televisão, repórteres que estão acostumados a lidar com essa informação, acabaram cometendo alguns crimes, né? Artigo 5º, artigo 6º, entrou no LGPD também. O que a senhora me diz desse caso? As pessoas preferem que aborte, a ela tomar uma decisão inteligente também, de não abortar, de seguir com a gravidez e entregar para adoção, sendo que é facultado a ela essa decisão. Né? Não que o aborto, num caso de estupro, seja errado, muito pelo contrário. Existe esse direito na lei, então a pessoa pode exercer. Ela só optou por seguir a gravidez e entregar a adoção. Então, as pessoas não têm o direito não teriam o direito, primeiro, de falar um assunto tão pessoal da vida dela, sendo que isso não foi dado permissão por ela para. Já começa daí. E segundo, que se está na lei, ela não cometeu nenhum crime, não fez nenhum ato horrendo, muito pelo contrário, ela teve um ato de amor, não é, no entendimento dela, de entregar aquela criança para outra família, porque ela tinha sido vítima de estupro e não queria aquela criança. Então, essa foi a decisão dela, ela não está errada. Ela usou o que a lei lhe faculta.
como aquela menina que abortou e que foi toda aquela confusão, vai abortar com tantos meses e tal, mas foi tirado dela o direito de decisão, da família dela o direito de decisão à época de poder abortar. E aquela juíza não tinha o direito de questionar que ela prosseguisse com a gravidez e doasse. É uma decisão que cabe à pessoa que sofreu a violência. Qual decisão tomar? Se ela não tinha estrutura emocional, física, era uma criança, não tinha poder de decisão, e a mãe dela decidiu que era hora de interromper a gravidez, a juíza não tinha o direito de interferir numa decisão, né? Como foi feito naquela época que deu tanta polêmica, e que no fim a juíza ainda, por ser uma menina pobre, preta e etc., não foi punida, foi promovida para A sair do juíza foi foco. Foi promovida. promovida. Para ela sair daquela vara, ela foi promovida a outra. Então, assim, por quê? Porque ela era uma menina pobre, preta, periférica e que não dava ibope, como deu o caso da Clara Castanho, por exemplo. O que deu ibope na situação foi a reação da juíza, mas não foi a situação em que se encontrava aquela criança que tinha sido vítima de estupro e que queria abortar. Mas foi sim a atitude da juíza em tentar incutir na mente dela que ela deveria seguir com a gravidez. Mas será que alguém pensou na menina? Será que alguém pensou no que a menina estava querendo, no que a mãe dela estava pedindo? Não, as pessoas se preocuparam exclusivamente com a fala daquela juíza naquele momento. Eu sei que esse caso que a senhora está falando não cabe a colocação que eu vou colocar, mas eu acompanho muito os humoristas. E o Tiago Ventura, ele gravou Poucas. E nesse Poucas ele falou que ele não entende de política, mas ele entende de idiotas. E que um idiota chegou e falou que não se fala sobre sexo com criança. E essa juíza, ela não falou sobre sexo, mas ela foi bastante indelicada e infeliz em falar: você já escolheu um nominho para ele? E ela criou um sonho na cabeça da criança, né? Isso daí, eu acho que se a gente falasse para ela: olha, o que você sofreu, Eu não talvez acho não que ela esteja criou certo, mas o que sofreu foi uma agressão e tal. Não é Ela não criou um não é sonho, ela bonitinho. criou um pesadelo. Aquela menina estava traumatizada. Ela foi Ela não vítima entendia, de né? uma Ela não violência entendeu. absurda, né? Ela foi estuprada, ela por um homem adulto. Então, Ela foi assim, pro menino por um pro menino, menino. por um É. menino, desculpa, por um menino, mas foi estuprada, ela não queria aquilo, Nem sabe o né? que é Nem isso, sabe o que né? era o que estava acontecendo. E a menina se viu grávida, uma criança, ela era uma criança. Ela não era nem uma adolescente, uma jovem, ela era uma criança. Sabe? Que a juíza não tem que infantilizar, ai, você escolheu o nominho, ai, que. Gente, a atitude dessa juíza foi mais que idiota, Escrota. né? Foi muito pior que isso, eu não tenho um nome para chamar isso. A obrigação dela era cumprir a lei, estritamente, mais nada. Não, e aí a gente vê o contrário com a Clara Castanho. Ela que tomou uma decisão contrária, né? Foi exposta dessa maneira porque ela decidiu na idade que ela estava, em prosseguir com a gravidez e entregar a adoção. Porque talvez dentro dos princípios dela, ela não queria abortar, ela queria entregar. Se ela tinha essa faculdade da lei, ela queria entregar. E ela No meu fez. entendimento, no caso da Clara Castanho, ela descobriu, lógico que o estupro, é, ela sabia, mas ela descobriu da gravidez num momento já muito tardio, né? Mas a Onde menina. corre-se o risco até de um É, aborto. E aí ela fez essa opção. Isso no meu entendimento, não sei se foi isso que aconteceu. Mas o que ficou muito pesado foi a questão da ética, né? Então o hospital não teve ética nenhuma, já ligou lá pro fofoqueiro, e a Globo abordou isso sem autorização dela também, se poderia ou não expor, usando do meio de comunicação como, eu posso falar o que eu a quero, né? exposição que ela quer. E não, as coisas não funcionam assim. Trata-se de uma pessoa, ela tem a privacidade dela garantida por lei. Então, esse caso da Clara Castanho também serve para as pessoas refletirem, porque a menina que também abortou estava num, já num tempo avançado de gravidez e corria E eram riscos, gêmeos dela, se não me né? engano, Eu né? Não não sei, sei não também. lembro. E ela estava num tempo avançado de gravidez. Então, assim, também corria riscos, como a Clara corria. São entendimentos diferentes. A mãe da menina não queria aquela gravidez. E ela tinha esse direito de não querer a gravidez, a lei determina, né? Então, e a Clara
optou por não abortar, porque estava no estágio avançado da gravidez também, e optou por ter e entregar silenciosamente. Há quanto tempo já foi isso? De uma forma silenciosa, que de repente virou essa situação toda que expôs a mulher, a família, o emocional dela abalado, sabe? De ter que se reportar aquilo, a revitimização de toda a situação que ela viveu. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? E acho que isso serviu também para os jornalistas aprenderem que também não é um mundo sem lei, né? A fofoca não é sem lei, assim, ela tem consequências, né? Então, aí depois todo mundo tentou se retratar, não foi bem isso, vamos ver por outro prisma e tudo mais, para tentar abafar um pouco a situação. Mas o que aconteceu também foi crime. Ô, doutora, para que não acabe acontecendo isso, qual que é a conduta da mulher estuprada? O que ela tem que fazer quando ela sofreu esse tipo de violência? Primeira coisa é procurar um hospital. Não, primeira coisa, quando ela foi estuprada, vai se denunciar, etc., a própria delegacia já vai conduzir a um hospital especializado, né? Lá ela vai ter todos os cuidados, vai tomar o coquetel necessário, vai tomar o remédio quando ainda há tempo, vai tomar o remédio ainda para combater essa gravidez, lá, a pílula do dia seguinte, etc. E tem todo um atendimento psicológico, tem toda uma rede de apoio para a mulher estuprada, né? Quando ela tem essa coragem de denunciar imediatamente, etc. E aí, se por acaso for tardio e ela engravidar, e aí sim ela busca a justiça e pode ter esse direito ao aborto, sim. Você falou de coragem. É porque muitas vezes o agressor, ele não é uma pessoa desconhecida, né? Não é um anônimo, não é um bandido que te pega na rua. E isso é, O grande índice normalmente é isso, alguém de isso, casa, isso é absurdo. Não dá nem para pensar numa coisa dessa, né? mas é muito comum. O grande índice, né? O maior índice é esse, são pessoas conhecidas, normalmente pessoas da família que cometem esses abusos sexuais. Doutora, aqui em Guarulhos, se a gente for falar regional, nós temos uma delegacia, não que ela queira receber, mas ela tem um maior índice de crimes desse âmbito, que é o 11º DP, né? Naquela região existe mais propensão a crimes domésticos ou não? Mas Hoje não é mais. quem a gente vê é a região, porque temos a Delegacia da Mulher aqui em Guarulhos também, que Uhum. também recebe inúmeras denúncias, tanto de violência doméstica quanto de estupro, enfim. Então, existem regiões aqui em Guarulhos que são mais centradas, né, nas regiões mais periféricas, Pimentas, né, Jardim Presidente Dutra e outros lugares que eu não lembro o nome, mas a gente tem Uhum. uma estatística que são mais concentrados os índices de violência, assim, doméstica. Mas E isso. estupro também. A senhora tem. Ah, não, talvez seja porque tal família mora lá, não sei, alguma coisa assim, não? Não, é por causa realmente da população que tem, às vezes uma população mais carente, mas, para sua surpresa, na região central de Guarulhos também, alguns bairros têm tido um aumento de violência doméstica bem alto, né? Nas classes A e B, a guarulhense, a gente tem visto um aumento proporcional, um pouco, talvez, um pouco maior de violência doméstica, sim. E existe a necessidade, doutora, de você ir acompanhado de um advogado para a delegacia ou buscar um apoio de um profissional? Eu sempre falo que a presença de advogado sempre muda as coisas de figura, né? O que não deveria acontecer, porque tem muitas mulheres que não têm condições de constituir um advogado. A gente também tem que pensar nisso, né? E que elas deveriam ter o mesmo atendimento que tem uma outra pessoa que vai com seu advogado lá. Mas claro que um advogado facilita algumas coisas, a gente tem outros acessos, a gente faz um processo andar muito mais rapidamente. A função do advogado é essa, né? É dar toda assistência ao seu cliente da maneira mais célere possível. E no caso da mulher, talvez tenha um pouquinho mais, porque quando você vai numa delegacia e você é uma mulher bonita ou está com uma roupa curta, você tem um tratamento diferenciado, né? Então, você cai na incredulidade do policial. Eu falo que você pode fazer denúncia de violência doméstica em qualquer delegacia, em qualquer uma. Não necessariamente só na delegacia da mulher. Existe o preconceito, você quer dizer, né, dos Sim. policiais homens com as mulheres. Infelizmente. Né, mas existem bons profissionais, como em qualquer outra profissão, existem bons e maus profissionais. Então, não dá pra gente generalizar, né? Mas é um preconceito que existe sim.
Doutora, eu sei que a senhora também tem algumas demandas pelo pessoal do LGBTQIA+. Qual que é a demanda? Quais são os crimes mais comuns na nossa cidade? Olha, o preconceito é um dos crimes mais comuns, né? Com essa população LGBTQIA+, não respeitar os direitos dessas pessoas, as relações afetivas, né? Hoje está bem na moda isso, né? As pessoas hoje, o grupo familiar tem mudado bastante, já não é mais um casal, são pares, né? 2 homens, 2 mulheres, enfim, que sofrem preconceitos. A mulher trans sofre muito preconceito, né? Porque, na verdade, ela é uma mulher e muitas vezes não é tratada assim em alguns órgãos públicos, enfim, por puro preconceito, porque as pessoas não conhecem a lei. Mas a gente tá aqui, existem grupos de LGBTs, de associações, enfim, que hoje buscam os direitos dessas pessoas para que sejam vistos de uma maneira mais clara, né? A gente não pode hoje ser preconceituoso com um casal homoafetivo na rua, por exemplo, né? A gente tem que respeitar os direitos da mulher trans, ela é uma mulher, né? Aí todo mundo pergunta, mas e na delegacia, quando briga, é uma mulher trans que... Ela é uma mulher trans. Ela tem que ser atendida de uma delegacia feminina, sim, né? Porque ela é uma mulher, né? A lei garante isso a ela. Então, são esses tipos de crime que acontecem, mas o mais comum é o preconceito, as relações homo, sempre acontece isso, aos gays, né? A gente vê isso acontecer muito, e aí tem agressões, existe muito isso ainda acontecendo em pleno século A XXI. senhora acha que o gay, ele sofre tanto preconceito como um negro, mais, menos? São preconceitos diferentes, né? Imagina um gay negro. Pode imaginar a É situação? um É um preconceito ao dobro. quadrado? É um preconceito ao triplo, eu brinco, né? Porque as pessoas já, né, são homofóbicas, né, muitas vezes. E aí ainda vê um negro e fala, aquele negão ainda é gay. Nossa, aquele negão ainda é viado, com perdão da palavra. Mas é isso que as pessoas falam. Então, quando se é gay e ainda se é negro, obviamente o preconceito é muito maior. Entendi. E assim como o racismo tem fiança, eu já toco na fiança de novo. Vai ficar todo mundo preso que faz essas coisas? Não necessariamente, né? Como eu disse, o racismo é quando você ataca um grupo de pessoas, os Sim, negros em geral, né? Aquela raça, necessariamente, os sim, judeus, não, mas eu digo etc. no caso Mas do nesses casos preconceito se com trata de injúria, né? Então, aí normalmente não se fica preso e nem normalmente é arbitrado flagrante. fiança, etc. É muito difícil você ter um flagrante desse tipo, né? É muito, muito difícil você conseguir verificar aquilo como flagrante. Você primeiro vai chamar alguém, aí até que a polícia venha. Enfim, às vezes o estado de flagrância já passou. E a gente vê nas mídias sociais, eu não sei o quanto que é igual ao pessoalmente ou nas mídias sociais, mas toda a Páscoa tem aquela brincadeira com, a senhora falou da mulher trans, com o homem trans da Tamigrete. Páscoa sem ovos e tal. E eles Isso é sempre totalmente brincam, homofóbico, né? com certeza. Mas sempre a gente vê essas brincadeiras, e muitas vezes a gente vê até parente, amigo fazendo esse tipo de brincadeira, e nada acontece. Porque, Todo ano continua a mesma babaquice e porque as ninguém pessoas não estão acostumadas a responde. denunciar, né? É assim, a pessoa tem que se sentir atingida e denunciar. Se ela não se sente atingida pelo que ela está vendo e não denuncia, não tem como isso acabar. Então não pode eu me ofender com uma piada dessa e Você denunciar. pode se ofender e ir lá e denunciar, sem dúvida. Mas, assim, isso se trata de uma injúria, né? Uma injúria, Pessoal, então, né? pessoal, enfim. E aí você tem que realmente, se você se sente lesado, você tem que denunciar. Entendi. Doutora, talvez acho que isso daí seja utilidade pública. Como que eu, mulher casada, mulher namorando, identifico que não está saudável uma relação e eu sinto que eu estou sofrendo algum tipo de agressão, que aquela relação não está legal e que já saiu do âmbito do normal e já começa a ser um crime? Existem diversos tipos de agressões, né?
Existem, mas para você já identificando se o seu relacionamento é saudável, tudo começa devagarinho, né? Ah, não vai com essa roupa, não. Essa roupa tá muito curtinha, vai com outra. Acho que você fica mais bonito com outra. Ah, e esse cabelo? Não é melhor você cortar esse cabelo? Ou melhor você não cortar o cabelo? Tudo começa sutilmente. Ninguém já vai chegar te dando um tapa. Tudo começa sutilmente, né? Ah, você vai ser com aquela sua amiga. Ah, aquela sua amiga ali, eu não gosto dela. Deixa ela pra lá, fica comigo, né? Então, de maneira sutil, as coisas vão começando. Daí você já tem que ficar de orelha em pé, eu brinco, né? Com o farolzinho lá ligado. Não é bonitinho isso, Não né? é legal. Às Não vezes é as meninas entendem, ah, romântico. que fofo, ele tá com ciúmes, e aquilo vai aumentando. Daqui a pouco ele já não deixa mais você sair, daqui a pouco ele manda na sua roupa, daqui a pouco ele, se você, ah, não engorda não, né? Ai, você fica tão bonita, magrinha, agora você já engordou, tá feia, né? Ai, por que você acha de fazer isso? Vai fazer uma academia. E aí a mulher já vai ficando murcha, né? Porque vai atingindo o emocional dela, o ego dela, etc. Aí daqui a pouco já estão brigando, aí tem uma discussão, dá um empurrão, tem uma discussão, joga a mão, e aí daqui a pouco tem uma discussão e a mulher já tá apanhando. Uau. E, e por curiosidade também, mudando desse assunto da violência, só para a gente finalizar, que a gente está acabando nosso tempo, é, nos presídios femininos, quais são as maiores incidências de crime? Tráfico. Tráfico? Normalmente é tráfico ou associação ao tráfico. Normalmente o marido tá preso, quando se trata de mulheres brasileiras, enfim, o marido está preso e ela vai tentar traficar para ajudar, ou ela vai tentar entrar na cadeia com droga. O maior índice é tráfico e sequestro. E isso, não que nós somos influenciáveis, mas isso geralmente é para ajudar o marido, para. Por amor. Normalmente a gente fala, "Ah, meu Deus, por amor, por amor." Ela entende que aquilo é por amor. Porque ela ama incondicionalmente e ela vai ajudar o marido dela daquela maneira. Normalmente é por amor. Nossa, que triste. Bem E triste. sequestro também. Também. Ou às vezes ela. Nenhuma pessoa vai sair, né, sabendo que vai sequestrar alguém, vai sair junto. Então, normalmente é por amor, ou normalmente é para que ela esteja junto no carro e a polícia não pare, porque a gente tem essa ideia de que tendo um casal junto, a polícia é mais difícil de parar, enfim. Mas 80% é por amor. E o juiz tem esse entendimento que o peso da criminalidade é menor para a mulher ou não? Ah, eu fiz isso, às vezes não sabia, ele me É que mandou levar um normalmente a mulher pacote. é reprimária, então ela já tem atenuantes, né? Não é uma reincidente, que já cometeu um crime outras vezes. Para você ter ideia, normalmente quando você chega lá são jovens, moças lindas que estão presas, porque amavam e cometeram esse crime. Eu tinha a visão, mas talvez distorcida, que eram mulheres que matavam os maridos. Não, elas não matam os maridos, não, elas são apaixonadas pelos maridos. É, então o negócio piora um pouquinho, né? Sim. E fica um pouco mais triste saber que elas são abandonadas depois por São, eles, né? normalmente são abandonadas. Normalmente, 70, 80% são abandonadas. São trocadas. Às vezes, se o marido está preso, ele troca ela por outra, deixa ela lá presa e daqui a pouco já está com outra na cadeia. E é o que E acontece deixa de visitar. normal. Ah, quando está preso, não pode visitar de nenhuma forma, se tem Hum, antecedentes também não, etc. Mas normalmente eles abandonam ela sim. Uau. Ô, doutora, nós estamos chegando próximo das eleições, e eu sei que também existem crimes políticos. E estão julgando com pulso mais firme agora? Olha, Flexibilizar esses negócios dos crimes políticos? Como que tá eu essa não, eu parte do colarinho não, branco? eu não sou a pessoa mais indicada para falar sobre os crimes políticos, né? Não sou especialista nisso, mas agora a gente vai começar a ver se vão julgar mesmo ou não, né? Mas tem sido bem mais rigoroso, sim, os julgamentos de crimes políticos. É que a gente vê, às vezes, só superficialmente falando como leiga, que pessoas que já foram presas, elas se reelegem, né? Se recandidatam, e existe uma prescrição, uma. Existe sempre uma brecha na lei que faz
se a sentença ainda não transitou em julgado, ela não pode ser considerada culpada. Transitar em julgado na última instância, no STF, ela não foi ainda considerada culpada. Ela ainda pode se candidatar. Então, para você ser considerado culpado, a sentença tem que ter sido transitada em julgado, que é ter sido julgada definitivamente no Supremo Tribunal Federal. Uma pergunta, responde se a senhora quiser, mas a senhora acha que as leis no Brasil funcionam? Se bem aplicadas, funcionam. As leis no Brasil precisam Para algumas todas as serem instâncias? modificadas, obviamente. Eu estou falando da lei, não da situação das pessoas que são aplicadas às leis. Mas se as leis forem bem aplicadas, elas funcionam sim. Então, a senhora acha que ainda tem. Nós temos. Nosso país tem jeito. Eu sempre acredito no nosso país, sempre acredito no Brasil. Ah, que bom. Doutora, quem quiser, quem precisar de apoio, seja ela que seja uma mulher que esteja sofrendo agressão em casa, alguém que cometeu algum deslize por amor, aonde que encontra O que eu você? posso deixar para vocês terem maiores informações sobre crime, sobre coisas jurídicas, é no nosso Instagram, @meajudaiDoutora, com 2 As no final. Vai lá, que sempre tem bastante conteúdo para você. E a senhora atende só Guarulhos, atende outras regiões É que agora, também? com toda essa facilidade digital, né, a gente pode atender Brasil, inclusive, né? Mas o que eu posso dizer é que vai lá no nosso Instagram, tem muita informação, muito conteúdo e a gente sempre pode ajudar. Eu lembrei de um detalhe também, só para finalizar, que a senhora me falou que existe muita procura. Às vezes você tem um familiar que foi preso e a gente não sabe o motivo, e eles ficam num período que a família não tem notícias. E existe a necessidade de um advogado, né, para colher essas notícias e tal. Como que funciona? Desculpa. Quando uma pessoa é presa, normalmente ela fica num regime é chamado regime de observação, chama RO. Então, a família não tem contato durante 15 dias, 15 a 20 dias. Então, se a família não foi à delegacia no flagrante, não sabe o que está acontecendo, normalmente ela precisa de um advogado para ter essas informações. Para saber onde ele está preso, para saber quando ele vai ser transferido, etc. Nesse período de RO. E se está passando bem também, né? Se está sendo Porque bem aí. tratado, a gente sabe que não está, né? Mas aí quem tem acesso são só os advogados, E nesse aí, período. precisando também, você faz esse tipo de trabalho. Vai lá no @meajudaiDoutora, que tem bastante Tá informação lá. tudo certo. Tá certo, doutora. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu sou uma curiosa do assunto, gosto muito de conversar. Te convido a voltar aqui para falar um Muito pouquinho mais. obrigada. Inclusive, a gente está aí com umas pautas bem grandes aí na TV recentemente, né? Não falamos, mas teve aquele caso da tatuagem também no rosto da menina, e tem um monte de coisa Sim. acontecendo e que a gente precisa se prevenir de alguma forma e ter uma voz, né? Questão de preconceito racial, LGBTQIA+, também então convido para a gente conversar, bater um papo novamente aqui, falar um pouquinho mais sobre a sua experiência. Para mim foi uma honra, né? São perguntas feitas imediatamente, a gente nem se programou. Então, me desculpe se tiver algum erro, alguma informação que eu possa ter me equivocado. E sim, aceito o seu convite. Eu acho que a gente precisa dar bastante informação para as pessoas, para as mulheres, para que elas sempre estejam bem informadas dos seus direitos. Esse é o foco do meu pessoal, do meu escritório também, mas para as pessoas encarceradas, atingir o máximo de pessoas possíveis com informações jurídicas de fácil entendimento para elas. Muito obrigada. Eu que agradeço. Boa noite, muito obrigada.